E eu queria que você contasse um pouquinho pra gente como que se estrutura a questão da leitura e da escrita dentro do ateliê. Porque as pessoas acham que, falou em ateliê, não tem letra, não tem números, tem livros, não tem escrita, é tudo por livre, né? Gente, e não é assim. Então, explicar pra gente como que você trabalha essa relação dos jogos, né, da questão da linguagem específica, né, tanto da leitura e da escrita, e como que ela se estrutura através do olhar do ateliê e dentro da abordagem, né? Porque eu acho que nós aqui estamos muito nessa fase, né, de trabalhar a questão da leitura e escrita e repensar, né, isso na escola. Eu hoje, assim, comparando, por exemplo, na escola, a gente traz esse tempo também das crianças compreenderem essa estrutura que é, né, a linguagem escrita, a língua falada. Então, a gente vai trabalhando muito essa parte da reflexão, da escuta, né, da consciência fonológica. Então, aquilo não é mais o B com A que é Bá, né? A gente parte da palavra, do todo, e vai fragmentando ela para a criança perceber que essa palavra ela é composta por partes, né, que são as sílabas, e essas sílabas, essas partes, é composta por letras. Então, a gente basicamente faz um caminho oposto, né, porque antes era, primeiro você aprende as letras, depois você aprende as sílabas, depois você aprende a juntá-las. Então, hoje, e era aquilo, né, codificar, decodificar. Era um processo muito robotizado, digamos assim, né. Então, eu venho dessa pedagogia, né, dessa alfabetização com essa consciência fonológica. Então, no ateliê em si, como as crianças justamente saem da escola e vão para lá, ou o contrário, a gente tenta não trazer também tanto esse tempo de ficar, não, vamos sentar, vamos escrever uma rotina, né? A gente quer esse tempo mesmo de respiro, mas não que ela não esteja aparecendo. Não é à toa que nós temos lá na biblioteca uma infinidade de livros, que a gente tem gibis, a gente tem livro-imagem para a criança construir a própria narrativa sem precisar das palavras. Porque quando a gente olha para a alfabetização, a gente às vezes pensa que é só a alfabetização de português, de aprender a ler, aprender a escrever, ou a alfabetização matemática. Sim. E tá para além, é você ler também outros sinais que estão ali. Né? Um livro ele é composto por muitos elementos. Então, quando o autor, o escritor, né, a editora pensou no formato do livro, no tamanho, no tipo de material, no tamanho da letra, tudo isso é um jogo de elementos que compõem aquela narrativa. Então, quando a gente traz essa sensibilidade para as crianças no momento de ler junto, eu estou alfabetizando elas, eu estou letrando elas de alguma maneira para esse olhar para o mundo. Então, a gente traz isso, por exemplo, no momento da leitura, a gente faz essa conexão de ir conversando, de ir olhando para esses elementos de... vocês repararam aqui? Ontem mesmo tem um livro que é de uma sequência da Julia Donaldson e do Axel Scheffler. Tem o Gigante Mais Elegante da Cidade, Carona na Vassoura, e aí tem um que é o livro preferido do menino sabido. E é um livro muito curioso, porque o menino começa sentado em uma poltrona, lendo um livro, e fala que ele está lendo o livro preferido. E antes de começar essa parte, tinha uma prateleira com a lombada de vários livros, uma ordem. E aí começa que ele tá um pirata no fundo do mar, 2 páginas. Quando você troca, já tá numa outra história. Quando a gente foi chegando no meio, as crianças... Uma história tá conectada na outra. Demais! Vamos voltar lá no começo. Aí eles perceberam que a ordem que tinha lá no começo dessas lombadas era a ordem dos livros que estava acontecendo. E que um livro chegava e falou assim, o pirata estava lendo o seu livro preferido. E o livro preferido do pirata era o próximo. E por que as crianças conseguem enxergar isso? Porque foi trabalhado com elas em muitos momentos. Então a gente faz leitura capitular, por exemplo. E isso a gente está trabalhando essa alfabetização. Né, entre o Roald muito fofo. E o que a gente faz? Quando a gente lê, a gente traz o desenho desses personagens, porque é um livro capitular, muitas vezes não tem ilustração, então as crianças vão criando, né, nesse imagético ali, qual que é esse personagem? Achei muito legal, a gente foi modelar na argila os personagens, e aí a Senhora Raposa, eles fizeram de avental, porque eles imaginavam uma mãe preparando um jantar, né? Que bonito. E não fala, no livro não traz essa explicação detalhada de como ela se veste, como ela é. Mas como as crianças conseguem perceber e enxergar esses personagens? Né? Por isso que eu sempre fui muito apaixonada por livros, que a gente vai imaginando, às vezes vem o filme e a gente fica,
mas eu não imaginei desse jeito. Nossa, gente, revoltadíssima, né? Acabaram com o livro, tudo da minha mente, né? a gente se frustra. Até. Frustra. Então a gente traz para as crianças também. A gente lê o livro, depois a gente assiste o filme, porque aí a gente enxerga essa narrativa por uma outra perspectiva. Então a gente... E agora nós estamos lendo As Bruxas, que também é do Roald Dahl. E aí já traz uma outra temática, né? A gente traz esse medo. E como que é acessar esse medo sem ser através de um susto, de uma coisa que me trava, né? Quando eu já tô esperando pelo medo, eu lido com ele de uma maneira diferente. Uhum. Quando eu já acessei esse medo, eu né, vou convivendo com ele de uma outra maneira. Então esse letramento, essa alfabetização também acontece nesse lugar. Então os jogos, né? Você precisa entender as regras, você precisa saber a hora de jogar. Então o dado, por exemplo, né? Decorar o número. Ou quando a gente começa a jogar com 2 dados, eu preciso conservar um número e somar com o outro. Tudo isso está acontecendo nessa brincadeira. E isso é uma coisa que tem revolucionado dentro das escolas, porque eles têm levado esse conceito, essa forma de fazer a educação também para dentro da sala de aula, que é muito possível. Muito possível. Né? Então, a gente criou uma trilha, por exemplo, esses dias, e as crianças foram pensando numa história. Era um tema de floresta, e aí quando tinha uma árvore com uma colmeia, e uma abelha te picou, volte 3 casas. Isso é alfabetização, e é isso que as pessoas não entendem, né? Eles acham que alfabetizar é só ensinar a ler. Mas eu preciso ensinar essa criança a ler o mundo. Exato.